dia! Os 5 passos para colocar o DIU no Sistema Único de Saúde. Será que toda mulher pode usar esse método anticoncepcional? É importante ela ouvir e poder avaliar qual é a melhor opção de método anticoncepcional para aquele momento de vida dela. A Clara tomava anticoncepcional via oral, mas numa troca de medicação, acabou engravidando. Passava mal do mesmo jeito. Às vezes não convém ficar trocando e nessa troca acaba acontecendo o que não é para acontecer, entendeu? O DIU pode durar até 10 anos. Mas será que aumenta as cólicas e o fluxo menstrual? Quem ainda não tem filhos, pode usar? E você sabe quais são as regras para fazer laqueadura? E mais, mesmo com camisinha de graça, os casos de sífilis aumentam sem parar. Na gravidez, o risco de morte para o bebê é de 40%. A cultura que a grávida não precisa usar preservativo, né? Então é o tipo de coisa que grávida não usa preservativo porque está grávida, né? Mas a grávida não está imune à doença sexualmente transmissível, né? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Aposto que tem. Manda pra cá 40022884 ou usa a hashtag Você no Bem-Estar. 2 ginecologistas vão responder as perguntas de hoje. Dr. Giavento, nosso consultor, e também doutora Alana Faria. E para começar, a gente vai falar sobre o DIU, esse método anticoncepcional de longa duração, que pode ser usado em várias fases da mulher. A gente está mostrando aqui a mulher mais romântica, mulheres de vários perfis, uma mulher mais atleta, de várias idades diferentes, uma mulher mais baladeira, uma mãe que acabou de ter filho. Ali mais perto do Dr. Zé Bento temos uma executiva e uma mulher um pouco mais clássica, né, Dr. Zé Bento? Todas essas mulheres podem usar o DIU em qualquer momento da vida, doutora Alana? Podem, as mulheres podem escolher, né, têm o direito a escolher o método contraceptivo que mais se adequa à realidade delas, ao sintoma, à fase de vida. Então, sim, elas podem escolher conforme tenham informação, né? Precisa de informação para conseguir escolher e precisa de acesso, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os 5 passos para colocar o DIU no Sistema Único de Saúde. Mas por que essa é uma boa opção, o DIU, doutor Zé Bento? Porque a mulher não esquece. Hoje está comprovado que a mulher, quando vai tomar uma pílula anticoncepcional, ela esquece pelo menos um comprimido da cartela. Mais de 50% das mulheres esquecem pelo menos um comprimido da cartelinha. E se você coloca o DIU, dispositivo intrauterino, ele está colocadinho lá dentro do útero, você passou no seu médico, está tudo em ordem, você pode ficar até 10 anos com ele. O DIU de cobre, por exemplo, você fica 10 anos. O senhor falou do DIU de cobre, doutor Zé Bento. Vamos falar já do procedimento dele, de como ele funciona, da diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal, para a gente começar a explicar aqui, para a gente poder entender o que é esse método, né? Exatamente. O DIU de cobre, que é o DIU que está disponível no SUS, olha lá, é o DIU de cobre, prata e hormonal. Agora nós temos a prata, que é o DIU de cobre revestido pela prata. O DIU de cobre, ele é colocado então dentro do útero, ele cria o cobre que está disposto no DIU, ele cria um processo inflamatório local, impedindo a entrada do espermatozoide. O espermatozoide é colocado, então, aqui nessa região. Ele impede a entrada do espermatozoide e ele altera também a mobilidade da tuba uterina que vai pegar o óvulo. Então, não há um encontro do espermatozoide com o óvulo. Não existe esse encontro. Então, não há gravidez, não há fecundação. Então, não é um método abortivo como muita gente acha que é, né? Exatamente. Já foram feitos vários estudos. Existe um médico americano que ele coletava sangue menstrual dessas mulheres, várias mulheres, para saber se ele encontrava algum ovo dentro desse sangue. Não encontrou. Então, realmente, não há um encontro, não há a gravidez. É um método muito eficaz. O problema é que ele causa um pouquinho mais de sangramento por causa dessa inflamação que ele causa dentro do útero. Ele causa um sangramento maior durante a menstruação e pode, por causa também dessa inflamaçãozinha, causar um pouco mais de contração do útero, por isso que também pode levar um pouco mais de cólica. Doutor Zé Bento já falou, são 10 anos, até 10 anos de duração. Vamos mostrar ele aqui, só para as pessoas conseguirem enxergar a carinha desse DIU de cobre, doutora Alana, porque ele tem o cobre mesmo, ali no desenho não estava mostrando o cobre, mas olha só, ele é revestido com esse cobre, né? E Isso. Eu acho que uma coisa bacana de lembrar, assim, de só fazendo um adendo, né,
Dr. Zé Bento falou um pouco sobre como ele funciona. Um dos benefícios do DIU de cobre, né, para além dos efeitos colaterais, de um pouco de cólica e sangue menstrual aumentado também, é o fato da mulher continuar ciclando, o fato de continuar com o ciclo menstrual, né, apesar de haver um entendimento mais genérico que a mulher não quer menstruar, na verdade, muitas mulheres querem sim menstruar, muitas mulheres, continuar e cada ciclando, vez mais, cada né? vez mais, compreendendo o benefício disso, Sem né? dúvida. Então, esse daqui seria um DIU de cobre, a gente vai mostrar como que funciona a inserção, né? Só para que todo mundo entenda como que é essa anatomia, né? Porque às vezes olhando um modelo assim fica meio difícil de entender. Mas se a gente coloca o dedo dentro da nossa vagina, a gente vai sentir uma coisa durinha que parece um nariz. Tem um buraquinho no meio, né? Isso é o colo do útero. É como o útero, né? Que seria isso daqui, um modelo 3D, como o útero se termina na vagina. Então, aqui, né, seria a vagina, o tubo da vagina, e aqui o colo do útero. Então, para inserir, primeiro, né, depois de uma avaliação com um médico, que pode ser ginecologista, pode ser médico ou médica de família e pode ser também enfermeira. Cada vez mais, existem algumas controvérsias aí, mas cada vez mais a própria enfermagem começa também a se responsabilizar pela inserção do DIU de cobre, tá, na rede pública. Então, posição confortável, que pode ser inclusive sem as perneiras, né? Só com os pés na maca. Perneira é aquele apetrecho das camas ginecológicas que a gente vê por aí e que obrigam as mulheres a ficar com a perna aberta, né? Que dá uma imobilizada na pelve, né? Então, né? Depois de examinada, né? Não havendo contraindicação para inserção, como que é feito o procedimento, né? Se faz uma medida do útero, que vai determinar qual que é o tamanho desse útero. E depois disso, o DIU, que é esse daqui, né? Ele vai ser inserido dentro de um tubo insertor, que é esse. Ele já tá dobradinho, ele tá aqui dentro já, né? Se faz um pinçamento do colo, que é a parte que é considerada dolorosa. Esse pinçamento, ele pode ser feito de forma muito delicada, a ponto de não causar tanto desconforto, tá? Ele é inserido, então, assim, né? Tem um jeitinho, a gente traz ele de volta para fora e ele se abre, estão vendo? Ó, lá dentro, tá? Então é um procedimento muito simples, muito fácil, rápido, de poucas complicações, tá? E ele fica, vou ficar segurando aqui, ele fica esse fio aqui para fora do colo do útero. Mas não para fora do canal vaginal, né? Não, ele fica para fora do colo. Um absorvente interno. Não, ele fica para fora do colo, mas a mulher pode sentir, o parceiro pode sentir também. Por isso que é importante que ele seja cortado a 2 centímetros do orifício do colo. E talvez isso seja informação demais, só que essa é uma medida que permite que a própria mulher saiba que ele está no local. Então, 2 dedinhos para fora do orifício. A gente mostra isso para a mulher com a ajuda de um espelho. Olha, o fio ficou tanto para fora. De vez em quando, no autoexame, a mulher pode se tocar e perceber. Quer dizer, se esse fio fica muito para fora, opa, o fio está 3 centímetros, ela vai saber que ele se deslocou. Então, essa é uma medida que a própria mulher pode saber se há um deslocamento importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, sobre o que acontece se o DIU mudar de lugar. Mas é legal também saber que a gente está mostrando aqui o DIU de cobre e de prata, como o Dr. Zé Bento falou, mas também tem o DIU hormonal. O que é o DIU hormonal, Dr. Zé Bento, e qual é a diferença para o DIU de cobre que a gente estava falando até agora? Bom, basicamente a diferença é o componente que existe nessa haste do DIU. Aqui existe um hormônio, é o levonorgestrel, que é uma progesterona, que é liberado uma quantidade muito pequena diariamente na região do útero. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 10 a 20 microgramas somente que é liberado nessa área. É uma quantidade muito pequena, durante 5 anos. Isso leva a uma atrofia do endométrio e a mulher, então, não menstrua. E essa atrofia também é importante para mulheres que têm mioma. Isso pode levar, então, até um tratamento desse mioma, não que vá reduzir, mas pelo menos ele não vai aumentar. É um tratamento também muito utilizado para endometriose, quando o endométrio sai para fora do útero e vai se localizar na cavidade abdominal dessa mulher, causa muita dor e infertilidade. É um tratamento, então, é um método
contraceptivo que traz benefício para a saúde da mulher. Isso que é importante a gente deixar bem claro. Tem muita paciente que usa, não para método contraceptivo, mas para diminuir o sangramento, para parar de menstruar e para evitar que esse mioma cresça. Em comparação com o outro, a gente está vendo ali, a validade é de 5 anos e não de 10. Agora, qual é o preço de um e de outro? Qual custa mais caro? Eu acho que isso que é o bacana do DIU de cobre, ele está disponível gratuitamente, né, nas unidades básicas de saúde e deve ser colocado também para as mulheres que têm convênio, pelo convênio médico. Se as mulheres têm dificuldade de acessar o DIU de cobre, que é um dos relatos que a gente escuta bastante em consultório, elas podem requisitar porque existe uma previsão de que a mulher não precise pagar nada além do que o plano já cobre, né? Mas o valor de um DIU é barato. O DIU de cobre custa barato, né, para uma certa realidade brasileira. Em comparação com outros métodos, durando 10 anos, custa em torno de 100, 110 reais. Um pouco mais caro se ele tem prata, um pouco mais caro esse tamanho que é um pouco menor, né, para úteros pequenininhos. E o hormonal pode chegar a quanto? 700, 800 reais. Bem mais caro. Bem mais caro. Vamos entender, então, quais são os passos para colocar o DIU no Sistema Único de Saúde? Carol Dantas vai mostrar para a gente. É uma parceria do G1 com o Bem-Estar. Tem muita mulher interessada em colocar o DIU, o dispositivo intrauterino. Mas dá para colocar de graça? Dá sim, pelo SUS. A gente mostra os 5 passos de como colocar o DIU sem plano de saúde. Passo 1. Ir até uma unidade básica de saúde. Normalmente procura o posto mais próximo da sua casa, pode marcar presencialmente. Ela marca consulta com um especialista, com um ginecologista na atenção básica, e esse ginecologista vai discutir com ela as possibilidades de métodos contraceptivos a se oferecer para ela. Passo 2 é opcional. Participar de um grupo de planejamento. Um grupo que é assistido por médicos, por assistente social e por enfermeiro. Existem muitos mitos, fantasias relacionadas aos vários métodos anticoncepcionais. Então é importante ela ouvir e poder avaliar qual é a melhor opção de método anticoncepcional para aquele momento de vida dela. A Fabiana derrubou mitos e mudou de opinião depois do grupo. Na verdade, eu já pensava logo fechar a fábrica e não ter mais filhos. E aí acabei que optando depois pelo DIU. Passo 3. Marcar uma consulta. Ela participou do grupo, ela se interessou pelo DIU, aí ela deve procurar o ginecologista da UBS. O ginecologista vai fazer um exame, uma avaliação. Passo 4. Fazer os exames. Se não tiver nenhuma contraindicação, o médico prepara o paciente, pede os exames pertinentes, ele faz a parte do Papa Nicolau. O paciente estando apto, você marca a colocação do DIU. Passo 5. Colocar o DIU. Vários lugares optam em colocar quando a paciente está menstruada. Por quê? Porque eu já tenho certeza, a menstruação é um sinal que ela não está grávida. Para colocar, eu acho que demorou em torno de uns 30 minutos. Foi rápido. Depois que colocou, tem um último passo? Depois de uns 30, 40 dias, ela deve retornar para saber se esse DIU está bem posicionado, vai fazer um outro exame ginecológico, uma avaliação da paciente, e aí a consulta passa a ser anual. E o que acontece se sai do lugar? Tem uma pergunta sobre isso que bombou no Bem-Estar aqui. O que acontece? Para de funcionar? Você quer mostrar? Esse daqui. Isso. Existe muito mito com relação a isso, né? Os médicos ficam fazendo muitos ultrassons para avaliar se o DIU está bem posicionado, né? Fazendo um acompanhamento, mas a verdade é que o que os estudos mostram é que se ele está dentro da cavidade uterina, ele está bem posicionado, tá? O que não pode acontecer... Mesmo que ele desça um pouquinho e continue dentro da cavidade. Ele só não pode estar no orifício, só não pode estar no canal cervical. Entendi. Se ele está dentro da cavidade, e claro, esse modelo ele é pequeno, tem mulheres com úteros mais volumosos, né? Ele está liberando cobre, está fazendo essa reação inflamatória, que é o que... como ele age, isso. Né? Então, não existe problema se ele desce. Inclusive, a gente acredita que ele se movimenta, sabe, durante o ciclo. Então, você faz um ultrassom hoje, ele está um pouquinho mais baixo, daqui a pouco ele já subiu. E tá tudo certo. E tá tudo certo.
Tem outra pergunta que bombou, doutor Zé Bento. Vamos dar uma olhada. Você falou um pouquinho já disso. O DIU aumenta o fluxo menstrual e a cólica? Ou pode aumentar? Então, pode aumentar. Pode aumentar porque depende do DIU que você colocou. Se você colocou o hormonal, a tendência é que você fique sem menstruar ou diminua bastante o seu fluxo menstrual. Se você coloca o de cobre, ele normalmente aumenta o fluxo e dá um pouquinho mais de cólica. Por isso que existe hoje o de prata, justamente para estabilizar o cobre, e a tendência, segundo os estudos, precisam ser feitos mais estudos, é que haja uma comparação entre o cobre e o de prata, mas a tendência é que o de prata sangre menos, dê menos cólica. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual que chegou agora, doutora Alana, olha só, a Glaucia está falando com a gente. Pode usar coletor menstrual com o DIU? Pode usar. As mulheres acreditam que se elas usarem o coletor com o DIU, exista um risco de puxar a cordinha, né? Na hora que tira o coletor. Então, a minha sugestão, isso não se comprova, tá? É claro que o uso do coletor menstrual é algo mais recente, então a gente ainda vai precisar estudar mais, né? Sobre essa nova opção que as mulheres têm de observar seu fluxo menstrual de uma maneira mais agradável, Todas as mulheres têm gostado muito do coletor, isso, né? Quem usa. Então tem que tomar cuidado, né? Passa o dedo ao redor do colo, sente se o fio não tá por ali e toma cuidado para não puxar o coletor. Pena que a gente não tem um aqui para mostrar, mas para não puxar junto o fio, tá? Mas em princípio, olha, é muito difícil que isso aconteça, tá? Doutor Zé Bento, olha só, tem uma pergunta, uma pessoa que falou que engordou 10 quilos depois de colocar o DIU. Ai, como é gostoso ter uma desculpa para engordar, né? Ai, eu adoraria também. Não é porque você colocou o DIU que o dólar vai cair, que o dólar vai subir, que a bolsa vai cair e que você vai engordar. Não. Se você usou de cobre, principalmente, ou de prata, isso não tem nenhuma interferência. Mas e o hormonal? A quantidade de hormônio que é liberada no seu útero é muito, mas muito pequeno. Isso tem estudos comprovando que se você fizer uma atividade física, se você tiver uma alimentação adequada, você, minha querida, não engorda. Daqui a pouquinho a gente vai saber as regras para colocação, ou para colocação, não estou falando do DIU, mas não é para colocação, é para fazer a laqueadura. A gente não coloca a laqueadura, é um procedimento cirúrgico que a gente faz. Então daqui a pouquinho você vai saber quais são as regras. Toda mulher pode fazer? Quando? A gente volta já já. De volta, vamos falar de laqueadura agora, um procedimento de esterilização que não permite que a mulher tenha filhos depois. Então tem algumas regras que é preciso seguir para você fazer a laqueadura, se esse for o desejo. Vamos ver. Essa é a segunda gravidez da Clara. Ela tem 36 anos. Depois que o bebê nascer, já decidiu, não quer mais filhos. O principal motivo é a própria saúde. Ela tem uma doença degenerativa na coluna e sofre quando ganha peso. Não adianta, às vezes, eu passar daquilo que é o meu limite, que eu sei que é o meu limite, e amanhã depois ficar acamada e não ter condição de cuidar. Entre a primeira e a segunda gravidez, ela usou diferentes métodos de anticoncepcionais. O primeiro foi injetável. Depois que eu tive minha filha, eu tomei quase 4 anos a injeção, que é de 3 em 3 meses. Mas eu engordei muito, eu andava 10, 20 metros, já não aguentava andar mais. Depois eu passei para medicação em comprimido, eu passei mal, eu troquei por outra medicação, passava mal do mesmo jeito. Ela se atrapalhou tanto na troca que acabou ficando grávida. A Clara tem direito de fazer a laqueadura de graça pelo SUS. Ela e todas as mulheres, assim como os homens também têm de fazer a vasectomia. A Lei do Planejamento Familiar de 96 é que define isso, mas também estabelece uma série de regras que precisam ser cumpridas para que a autorização seja dada. Por exemplo, a Clara vai ter que esperar o bebê nascer. A esterilização não pode ser feita no momento do parto. A pessoa pode estar em uma situação emocional que não tem a condição de decidir naquele momento. A lei também exige que a mulher tenha capacidade civil plena, ou seja, precisa responder pelos seus atos, ela também precisa ter pelo menos 2 filhos vivos ou mais de 25 anos. Se uma nova gravidez oferecer riscos para a mãe ou para o bebê, a laqueadura também é autorizada. 2 médicos precisam atestar o risco. Se a mulher se enquadra nessas situações, ela assina um termo onde manifesta a vontade de fazer a cirurgia. Se ela tiver um parceiro, ele também precisa assinar a declaração. Ainda pede mais 60 dias para que ela pense mais um pouco até o momento de realizar o procedimento. O legislador, quando fez essas regras, ele pensou em proteger o cidadão, a mulher ou o homem, de realizar uma esterilização cirúrgica definitiva
de forma precoce. Tem mais dúvida que bombou aqui no Bem-Estar, que é essa daqui, doutor Zé Bento. Se quem não tem filho pode colocar o DIU. Não, vou fazer essa para a doutora Alana, doutor Zé Bento. Quem não tem filho pode colocar o DIU? Pode colocar o DIU, costuma ser um grande mito, mas ele pode ser colocado sim em mulheres que nunca tiveram filho, sem nenhum prejuízo para a fertilidade dela. Então, falando em fertilidade, tem outra dúvida. A dúvida que bombou é essa, doutor Zé Bento. O DIU prejudica a fertilidade? Absolutamente. Principalmente o DIU medicado, ele até preserva a fertilidade, mas não interfere em nada na fertilidade. Aquele DIU de cobre absolutamente não interfere. E mulheres que estão amamentando, podem colocar o DIU? Podem, é inclusive uma ótima opção para mulheres que estão amamentando no puerpério, né? Um momento super delicado, então é um ótimo contraceptivo para esse período. E câncer e DIU, doutor Zé Bento, tem alguma relação? Nada, nada, nada. Câncer tem a ver com a falta de atividade física e a má alimentação. Isso sim, e maus hábitos. A gente já sabe, 30% dos cânceres mundiais são provocados por obesidade. Poderiam ser evitados se a gente controlasse esse fator de risco. Tem aqui uma pergunta do nosso auditório virtual, a Thaís. É verdade que o DIU causa aborto espontâneo? Falamos disso no começo do programa, que não é um método abortivo, né? Esse é um dos grandes mitos que afasta as mulheres de um método seguro e eficaz como o DIU de cobre. A verdade é que, como o Dr. Bento explicou, dificilmente o espermatozoide encontra o óvulo. Então, não havendo esse encontro, o ovo, né, que é a junção dos dois, também não vai ter dificuldade para se fixar no endométrio, e se isso acontece, sim, não vai haver essa fixação, né? Mas a gente não chega a considerar que isso seja um aborto, tá? Então, não, ele não causa abortamento espontâneo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma coisa que está preocupando muito, o aumento de casos de sífilis, não só no Brasil, em várias partes do mundo, mas aqui especificamente entre as grávidas, um problemaço. Tipo de coisa que grávida não usa preservativo porque está grávida, né? Mas a grávida não está imune à doença sexualmente transmissível, né? G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, a gente está na reta final da eleição, o segundo turno é neste domingo e segundo a última pesquisa da Datafolha para presidente, Jair Bolsonaro do PSL aparece com 56% dos votos válidos, Fernando Haddad do PT tem 44%. No G1 dá para você ver as diferenças de intenção de voto entre mulheres e homens por religião, orientação sexual, entre outros. A pesquisa ouviu mais de 9 mil eleitores e foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de São Paulo. Ainda sobre a eleição, termina hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. No sábado é o último dia para fazer propaganda com carro, de som, distribuir santinhos, essas coisas. No domingo não pode. E a gente tem no G1 uma lista com o que pode e o que não pode fazer no dia da votação. A gente termina com economia. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, pediu demissão do cargo. Segundo o comunicado, ele deixa a estatal para ocupar a presidência de uma outra empresa. O presidente Michel Temer indicou Marcelo Augusto Dutra Labuto, que trabalha do Banco do Brasil, para a presidência do banco. Mari. Valeu, Cauê, pelas informações. Boa votação para você. Bom final de semana. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã, gente, é o Dia Nacional de Combate à Sífilis, a doença sexualmente transmissível, ou seja, dá para evitar usando camisinha. Deveria ser simples, mas o fato é que o número de casos tem aumentado bastante. E esse é um problemaço, especialmente entre as grávidas, porque o risco de o bebê morrer é altíssimo. As camisinhas estão disponíveis de graça nos postos de saúde de todo o país. Só assim para evitar uma doença que vem aumentando demais, a sífilis. No Brasil, em apenas um ano, foram notificados cerca de 87 mil casos de sífilis adquirida, transmitida de uma pessoa para outra. No Rio Grande do Sul, os índices aumentaram 7 vezes desde 2010. E o que preocupa mesmo é o número da doença nas grávidas, 37 mil casos. Quando a sífilis passa para o bebê, o risco de morte é de 40%, segundo o Ministério da Saúde. É o tipo de coisa que grávida não usa preservativo porque está grávida, né? Mas a grávida não está imune à doença sexualmente transmissível, né? O teste para sífilis pode ser feito em qualquer unidade de saúde de graça. Ele é realizado junto com o teste de HIV e hepatites B e C. E olha como é que funciona.
Basta um furinho no dedo, uma gotinha de sangue e pronto. Ele é bem rápido e o resultado sai em até 15 minutos. E se der positivo, o tratamento é rápido e barato. São 3 sessões de penicilina. Não adianta fazer uma só, sessão e não fazer as outras, porque ela não está protegendo seu bebê e ela vai continuar com a doença. E se não tratar, a mãe passa a doença para o bebê. Em Rio Grande, no sul do estado, 23 crianças já nasceram com sífilis esse ano. 2 nenês acabaram morrendo. Na primeira consulta da gestante, o teste rápido é feito junto com o pré-natal. Depois, perto do nascimento, a grávida é testada novamente. O problema é que todo o atendimento, às vezes, não funciona como deveria. E muitos casos acabam não sendo contabilizados. Os bebês que nascem com sífilis no Hospital Universitário de Rio Grande têm que disputar o pouco espaço. São necessários, algumas vezes, 15 dias de antibióticos, que vai demandar uma ocupação de leito durante 15 dias, né? Então, isso impacta muito na ocupação de leitos aqui dentro do hospital universitário. Esse casal ficou 2 semanas no hospital com a filha recém-nascida, com sífilis. Assim que descobriu a doença, a mãe tomou as injeções. Mas os 2 precisam fazer o tratamento para evitar a reinfecção. No início eu fiquei meio com receio assim de tomar as injeções, mas aí a enfermeira lá do postinho conversou comigo, explicou que meu bebê podia nascer até morto, né? Aí eu tomei, por causa dela eu tomei. A nenê já recebeu alta e tá bem em casa, na companhia da família. Graças ao tratamento, né? Se eu não tivesse feito, eu não estaria saudável hoje. É isso aí, tem que tratar. Quando descobre, tem que tratar e fazer o tratamento direitinho até o fim. A gente lembra que o DIU, que a gente está falando hoje aqui na maior parte do programa, não previne de doença sexualmente transmissível. Tem 2 perguntas agora, doutor Zé Bento. Uma sobre trombofilia, outra sobre trombose. Olha só, tem trombofilia, posso usar DIU hormonal? Bom, essa é uma pergunta e vamos botar na sequência e daí você já responde as 2 juntas. A Camila, quem teve trombose, pode colocar o DIU? Bom, primeiro, o que é a trombofilia? A trombofilia é a tendência que a mulher tem de desenvolver uma embolia, de desenvolver uma trombose, quando ela é engravida, quando usa algum método contraceptivo hormonal, pode ser pílula, pode ser injetável. Então, são mulheres trombofílicas, quer dizer, tem uma tendência a ter essa coagulação. Pode usar o DIU? Pode usar até o medicado, até o hormonal, pela quantidade de hormônio que é liberada, que é muito, mas é muito, muito pequeno. Então, não interfere em nada. Eu recebo várias pacientes, até de colegas hematologistas, que me indicam para colocar, então, o DIU, que é medicado. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu tive hoje aqui durante o intervalo. O Dr. Zé Bento vai ser vovô, gente. O Otávio está a caminho. Parabéns aos pais. Muito Fernanda obrigado. E o marido dela, como chama? Beto, parabéns. Se cuida, gente. Um ótimo final de semana. Vem aí o encontro, a Fátima Bernardes. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.